Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de fevereiro. Que maravilha! Vamos manter esse ritmo até o dia 16 e aí vem o carnaval e depois eu só volto em março, tá bom? Oi, Orlando querido, um beijo! Bem, para quem está acompanhando, as lives estão acontecendo desde o dia 7, com muitos autores e muitas autoras, muito bate-papo. E ó, vai rolar sorteio, tá? Eu acho que o nosso autor já até entrou aqui, ó. Vamos só aceitar. Agora estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querido? Bem, tudo bem, e você, Monique? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de fevereiro. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Maravilha, é tua primeira live? Estou inserindo literalmente o nosso autor numa live literária. Ai, que delícia! Tá nervoso? Mais ou menos. De casa é mais fácil, né? Falar sobre literatura é uma delícia. Você vai super curtir. Trabalho de escritor é mais de bastidor, né? Não é se acostumar com câmera, né? Não é muito normal para escritor. É mais escrevendo mesmo. Né? Isso que você falou é verdade. Porque os escritores, eles têm essa mania de ficar por trás. Eles não aparecem, eles só ficam dentro de um escritório, de uma sala, de frente para o computador. E aí, na hora de divulgar o livro, não tem jeito. Tem que aparecer, tem que falar. E aí, toda a timidez, tem que enfrentar a timidez, que é um desafio, né? É desafiador enfrentar a timidez. E, claro, usar toda a comunicação que a gente tem a nosso favor para poder divulgar. Mas, ó, é uma delícia fazer live, falar sobre livro. Qualquer coisa, você pode mandar. Monique, para de falar, deixa eu falar, porque eu falo pra caramba, tá? Tá bom, tá bom. Me diz uma... Fala. Você que manda. Você vai perguntando aí, eu vou respondendo. Tá bom? Muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? São Paulo, capital. São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Eu visitei o Rio muito pequeno com a minha mãe. Tenho vagas lembranças de lá, mas são boas. Eu tinha 3, 4 anos. Poucas lembranças. Esse ano vai ter Bienal. Você pretende vir? Quando que vai ser a Bienal? Vamos lá. Vai ser em setembro. Dependendo de quando for, eu posso me esforçar para ir, sim. Maravilha. Se vier a Bienal, mande mensagem, ouviu? Para que a gente possa se conhecer pessoalmente, trocar figurinha. Claro, vai ser ótimo. Agora, eu tô aqui com o teu livro, Nosso Tempo, né? E essa capa meio retrô, tudo a ilustração, tudo nessa capa tá belíssimo. Esse teu livro é o livro mais recente publicado ou não? Qual que você está aí? É o primeiro, esse aqui, ou é o outro, é o Viajante? É o Nosso Tempo. Não, é o outro. Esse. Esse é de 2018. É o primeiro. O mais recente, esse aqui é o segundo. Esse é o segundo. É um continuação do outro ou não? Não. Eles fazem parte do mesmo universo, mas são histórias diferentes. Esse aqui é passado nos Estados Unidos, Nova York.
E esse aqui é Made in Brasil. Esse aqui é em São Paulo, que é passado. Em Brasil, no Brasil. Que delícia! Quer dizer, o autor colocou aí território nacional e território estrangeiro nas suas obras. E não são, apesar do nome, tem o mesmo nome, né, entre aspas, né, que é o Nosso Tempo. Mas não é uma continuação. Vocês podem ler como volume único, que não se perde, é isso? Você só pode ler em teoria e na prática. Esse daqui ele tem a própria história, o próprio núcleo de personagens. A pessoa pode ler esse aqui. No final dele, eu começo a fazer algumas conexões com o primeiro, com esse aqui, ó, tá? Mas a pessoa pode ler, ela pode escolher a ordem. Claro que se a pessoa puder, se ela quiser uma recomendação, eu quero que ela leia esse aqui primeiro, tá? Mas ela escolhe. Se ela quiser ler esse aqui também, ela pode ler. Depois ela lê o primeiro, tá bom? Menino, essa capa tá belíssima. Esse livro foi publicado de maneira independente? Sim. Ou por editora? Sim, não, assim, foi por uma editora, mas eu mandei para várias editoras na época, né? E a que me abriu as portas foi a Kiron, que é uma editora de Brasília, né? Eles que me... Vou aproximar aqui. Eles que me deram a oportunidade, tá? O pessoal muito bacana, me ajudou muito, muita coisa. Porque a editora dá um suporte para o escritor, principalmente o iniciante ou de primeira viagem, que ainda está meio por fora do mercado. A editora acaba dando ali um auxílio, um suporte legal para que o livro tenha aí êxito. Os dois livros são pela mesma editora, é isso? Isso mesmo, 2 livros. A arte, você pode notar que a arte também é a mesma, né, para criar uma conexão, as pessoas também falarem mais, tá? A mesma editora, tá? Essa capa ficou belíssima. A azul, que é o do Nosso Tempo Viajante, ficou bonita. Mas o do Nosso Tempo, que é o primeiro de 2018, é a minha favorita. Falo logo, entendeu? Eu vou contar alguns bastidores. O nome do livro vem da música do Pink Floyd, Time, tá? O nome é Time, tempo, e algumas menções aqui tem alguns significados que também tem a ver com significados que o Pink Floyd coloca na música. Então, eu coloquei aqui o relógio, tem uma escadaria, tem uns pássaros aqui e tal. Então, tem todo um significado. É uma capa personalizável, eu diria. Ela é mais misteriosa do que eu vou pedir para você centralizar a tua capa e mostrar ela inteira pra gente. Sobe ela, isso. Olha isso, gente. Que coisa magnífica. A editora mandou muito bem. Essa sua capa, ela surgiu quando você estava escrevendo o livro. Como é que foi para você colocar ela no físico? Como que ela nasceu? Ideias, né? A gente vai tendo ideias. O relógio, por conta do nome, né, do livro, Nosso Tempo. As outras coisas vieram depois, né? Escada. Eu já tinha uma capa como referência, né? Eu peguei essa capa e veio do pessoal e falei, vamos trabalhar assim, assado. Aí eles chegaram nessa arte final aqui, né? Ficou bem legal. O pessoal gosta bastante dessa capa também. Ficou belíssimo, realmente. Agora, você falou que publicou em 2018. A gente está em 2023. Eu acredito que você tenha sentido uma diferença de 2018 para o tempo atual. Parece que, Monique, 2018 foi ontem. Mas quando a gente fala de mercado editorial, as coisas mudam assim, ó. É muito rápido. Como é que você vê o mercado editorial hoje como escritor, aquele que está publicando, que está produzindo desde 2018 até agora? Você acha que melhorou? Você acha que o autor está com mais facilidade de publicar? Como é que você vê o mercado? O mercado interno ele não é fácil. O Brasil ele não tem muito, assim, ele não tem muita cultura, né, Monique, para consumir livros.
Lógico que tem público aqui no Brasil, é um território muito grande, mas em nível global, aqui não é como os Estados Unidos ou como países europeus que consomem de uma maneira muito maior e se dá muito mais importância para pessoas, né, para escritores, gente que mexe com literatura independente do gênero. É difícil, né? Mas a gente tem que se adaptar, divulgar, ainda bem que tem pessoas como você para nos ajudar. E a vida de quem trabalha com arte aqui no Brasil, ela é desse jeito, né? A gente tem que focar no solução, nunca no problema. Se a gente focar no problema, a gente não faz nada. É assim que é. Eu espero que melhore. Eu realmente espero que melhore, que o governo, as instituições privadas também, né? Elas criem mecanismos, né? Incentivos, seja lá o que for, principalmente para os novos artistas. Porque quem já é consagrado, poxa, não precisa de tanta ajuda, né? É isso. O incentivo tem que partir dos novatos, tá? Esse caminho do autor nacional, ele é muito árduo. Ele é muito cheio de nãos, ele é muito cheio de falcatruas, editoras que fazem promessas e não cumprem, freelances que acabam não suprindo as expectativas, e aí abrem um outro leque de problemas. Então, assim, a gente tem que apoiar, incentivar, porque realmente o trabalho do escritor, principalmente do independente, que está à frente do livro, sendo responsável por cada centímetro dele, é um trabalho muito árduo. Eu digo sempre que a pessoa tem que amar o que faz. Ela tem que amar aquilo para ela quebrar barreiras. É isso. Tem que amar o que faz, tem que se dedicar, porque senão ela desiste, ela acaba desistindo. É muito difícil. Exatamente, essa ilusão de que você acabou de escrever o livro e vai virar um best-seller, isso é uma ilusão. Você colocar um ponto final na tua história é só o começo da trajetória. Porque você tem que trabalhar a divulgação, a diagramação, a capa, a revisão. Gente, é tanta coisa. E você não vai virar um best-seller na semana seguinte. Então, assim, o escritor, ele escreve, ele publica porque ele quer ser lido. Que a gente tenha alguma coisa para dizer. Que a gente não fica milionário vendendo livro, tá? Então, é por amor. É isso aí que o nosso escritor falou. É por amor. Agora, o Anderson, eu tô aqui com a tua sinopse do teu livro. Eu vou pedir para você separar um trecho do nosso tempo. Pode ser do início, do meio, do fim, de onde você quiser, para ler daqui a pouco para a gente. Pode ser? Pode ser. Eu vou ler para vocês, gente, a sinopse do livro Nosso Tempo, do autor nacional Anderson Soares. Qual é o seu grande medo? Qual é seu grande sonho? Qual é seu maior arrependimento? Albert Downson é um jovem inteligente e bonito que consegue, através de muito esforço, uma bolsa de estudos no colégio São Mateus. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir. Uma instituição frequentada por jovens da elite americana. Essa, sem dúvida, é sua grande chance na vida, mas todos os seus planos mudam quando ele conhece sua colega de classe, Rafaela, uma jovem de beleza rara, assim como sua personalidade encantadora. Logo, ambos se tornam grandes amigos, porém Albert se apaixona por ela e se vê em um dilema, já que a garota diz ser incapaz de amar alguém. O jovem consegue, depois de muito tempo, marcar um tão sonhado encontro, mas algo dá errado e ele precisa de uma segunda chance para mudar as margens de seu destino. Uma obra literária baseada na dramaturgia incomparável de William Shakespeare. Essa história jamais será esquecida. Junte-se a nós e venha fazer parte dela também. Eu queria que você falasse sobre esses dois personagens
que você cita na sinopse, o Albert e a Rafaela. Vou começar a falar do Albert, porque ele é quem narra 90% da história. E, assim, acho que as pessoas não se afeiçoam bastante a ele, porque ele está falando do que ele pensa, né? Muito mais que a Rafaela. A Rafaela fica em segundo plano nesse sentido. Então, ele é esse cara de classe média baixa, ele realmente é um menino prodígio, ele consegue essa bolsa de estudo. E lá ele tem que crescer na vida, ele não vai estar lá pensando em namorico nem nada. Ele conhece a Rafaela. E aí as coisas começam a mudar para o lado dele, porque ele começa a sentir por ela algo que ele nunca sentiu antes. É como se fosse uma nova versão dele próprio. Ele com ela ele se sente 2 vezes que antes de conhecê-la, entendeu? Então ele tem uma admiração profunda por ela e ele fica dividido nesse início de história entre se dedicar aos estudos e vai acontecer alguma coisa ali nos primeiros capítulos e tem relação com ele escolher os estudos ou se dedicar mais a ela, né? E isso começa a mexer muito com a cabeça dele. Tem as questões sociais também, porque a Rafaela é uma garota rica, né? O colégio que ele vai estudar é de gente rica. E isso vai incomodar ele de alguma maneira, como incomodaria qualquer ser humano. Agora, falando sobre a Rafaela, no início, ela é uma pessoa alegre, uma menina linda, mimada pelo pai, né? E ela gosta do Albert também, gosta muito da companhia dele, mas ela não sente exatamente por ele o que ele sente por ela, eu digo de intensidade, né? Confusa, ela é muito bajulada, porque ela é muito bonita e tal, mas aos poucos as coisas vão mudando, a história vai avançando, acontece um mundo de coisas, do meio para o fim acontece uma coisa que muda a história completamente, que é uma fatalidade, e a partir dali a história ela começa a crescer exponencialmente, ela continua com um romance, mas muito mais com outro gênero, investigação policial, com deuses alienígenas, sabe? E esse tipo de coisa. São muitos assuntos dentro do mesmo livro, mas sempre girando em torno do Albert e da Rafael. É um contraste aí, né, de classe, de realidade. Estou vendo que você inseriu bastante assuntos que são relevantes no nosso dia a dia. Isso é muito bom, gente. Agora, eu vi aqui uma pergunta de uma seguidora que falou, tem mais livros? Eu já ia até chegar nesse ponto. Ela perguntou, tem mais livros sendo criados? Ou seja, tem previsão de lançamento ou está muito cedo? Eu comecei a continuação, que é o terceiro, né? Eu já criei 18 páginas, só que agora o desafio é maior pelo seguinte, agora eu tenho que unir os 2 núcleos, né? Agora, assim, o desafio, ele triplica, é o terceiro livro, agora a coisa começa a ficar maior ainda do que foi no primeiro, do que foi no segundo, que é com o Theo. E assim, eu vou misturar um pouco aqui dos personagens daqui com os daqui. Então, eu preciso fazer isso com calma, eu já tenho algumas ideias e vai sair. Eu não garanto esse ano, eu gosto muito de fazer coisa com calma, porque é aquela coisa, né, Monique? Quando a gente entrega o produto, eu estou entregando o meu máximo, não é meia boca. Eu não gosto de fazer as coisas com pressa. Não importa se tem gente que faz de menos tempo, ok. Eu não trabalho assim. Eu gosto de fazer o meu máximo. Sabe? Eu revisito todos os capítulos, reviso os diálogos, retiro coisas, adiciono outras, sabe? Para entregar o melhor que eu puder. Tá? É uma coisa lenta, mas o produto final é o meu máximo. Quero que as pessoas saibam disso. Mas vai sair sim. Isso é muito importante. Fala, desculpa. Não, então, é sobre isso mesmo. É só dizer para as pessoas que vai sair, mas não vai sair, talvez esse ano não saia. Tá? Eu estou escrevendo ainda. Ele não vai ser um livro, eu não quero um livro mais ou menos na dinâmica desse aqui. Eu quero um livro mais cadenciado, porque eu tenho muita coisa para explicar. Quem lê os livros sabe que ficou muitas questões em aberto, eu vou continuar explicando, entendeu? Eu só preciso fechar as contas, né? Isso. Algumas coisas que tem que ficar em aberto mesmo, né? Para as pessoas pensarem. Eu gosto de deixar algumas coisas para as pessoas pensarem, né? Tem gente que, por exemplo, é um bastidor que o pessoal me manda muito no Instagram.
pessoal fala que eles gostam mais da Rafaela, tem meninas que não gostam da Rafaela, falam que ela maltrata muito Albert, né? Enfim, são opiniões distintas da mesma história. Eu acho isso um barato, sabe? Eu acho incrível como as pessoas, cada um tem um sentimento, né? Cada um tem um sentimento da mesma história, diferente, né? É um barato. Exatamente. Essa dinâmica do leitor ter uma opinião da tua obra que você não estava conseguindo enxergar é fantástico. Porque o teu livro pode dizer coisas diferentes das coisas que ele diz para você. Ou para uma outra leitora, ou para um outro leitor. Você consegue enxergar a tua obra a partir de várias visões. Sim. Isso é sensacional. Por isso, fica aqui o meu apelo. Vocês que gostam de autores nacionais, que leem os nossos livros, deem para a gente o feedback. Que às vezes a gente não se atenta em alguma coisa que vocês identificaram. E isso acaba... Fala. Vou te interromper. Inclusive, foi através de uma resenha que foi bem avaliada, né, sobre esse livro aqui, que quem fez a resenha falou assim, o livro ele poderia ser passado no Brasil. Eu peguei isso e coloquei no segundo livro. É um livro passado no Brasil. A nossa cultura, né? Nosso samba. Que maravilha! Agora, eu estou vendo aqui que ele no digital tem 429 páginas. Ele no físico também tem isso de página? Ou é maior ou é menor? Ele tem um pouquinho mais. Ele tem 459 no físico aqui. 459. A diagramação muda o número de páginas, tá, gente? Quanto tempo você levou para escrever esse livro? Olha, para eu realmente entender que eu tinha terminado ele, que eu já estava exausto também, estava bem exausto, foram quase 2 anos. A base eu escrevi em 3 meses, mas aí eu sou muito maluco nessa questão de perfeccionismo, e aí eu comecei a revisitar tudo. Em alguns momentos eu tive bloqueio também, né? Eu tinha que guardar a história e revisitar depois. Não é tão simples. Né? A gente não tem uma caixa, a gente não tem assim uma chuva de ideias e vamos lá, vamos escrever. Não é assim, né? Qual é o teu signo? Eu sou de Virgem. Sabia! Eu estava aqui com Virgem, porque minha irmã tem as mesmas características. Ela é assim, perfeccionista, ela dá, ela faz, não sei o quê. Coisa de ir no médico mesmo, sabe? É uma coisa paranoica, ou quase paranoica, sério. Né? A gente nunca... Mas, ó, eu posso te falar que todo esse perfeccionismo, ele é válido até um determinado momento. Porque você acabou de falar aí que você passou pelo bloqueio. Quando a gente está fisgado na nossa própria obra, incansavelmente trabalhando, revisando, e não sei o que. Não, agora tá errado, agora volta. Você está gastando 100% da tua energia na primeira etapa do teu livro, que é o processo editorial. Você tem que dividir a tua energia para todos os processos. Porque quando você chegar na divulgação, você está tão cansado que você nem quer divulgar. É verdade. Você não tem paciência para divulgar, você não tem paciência para fazer um trabalho, uma estratégia de divulgação, porque você já perdeu a tua energia nesse processo editorial. E aí você está bloqueado. Uma coisa que é um combustível assim, para qualquer pessoa que trabalha com arte, seja escritor ou de outra área que mexa com arte, é o feedback das pessoas, a análise das pessoas, elas dizendo que gostaram, que se emocionaram. Isso não tem valor, sinceramente. O trabalho do artista é conectar as emoções com as pessoas, né? Conectar os personagens às pessoas, os exemplos. E as minhas histórias, elas trazem isso, elas trazem aquela fantasia, porque tem fantasia ali, é uma coisa que vem de mim mesmo, de gostar de coisas fantasiosas, de ler Shakespeare, por aí vai, até com os problemas cotidianos, né, de classe social,
e outros temas, né, mais sérios. Tem assédio no livro, não sei como tem outros temas pesados também, né. Então, assim, ele é um livro adolescente, com personagens ali adolescentes, né, mas, ao mesmo tempo, ele engloba muita coisa. Ele engloba os problemas sociais com essa ficção, essa coisa que vai expandindo, sabe, até chegar nos alienígenas, né. Então, é uma coisa que eu acredito também. Ai, gente, a cabeça de um escritor é complexa. Agora, né? Ô, Anderson, lê um pouquinho do seu livro pra gente, por gentileza. Deixa eu ver o que eu posso ler aqui. Tem uma parte aqui muito legal. E, na verdade, assim, ao longo do livro, tem uma parte já próxima do final que eu interrompo a trama principal para meio que colocar os personagens numa aventura barra suspense e tem elementos de terror nela também, né? Como eu sou fã do Stephen King, né? O gênio aí dos livros de suspense e terror, eu me inspirei em algumas coisas dele para escrever, né? Tem uma página aqui que eu vou encontrar, só um minutinho, que fala muito disso. Se quiser perguntar alguma coisa a mais, pode perguntar enquanto eu acho aqui, tá, Monique? Só para não ficar esse silêncio. Enquanto o nosso autor procura ali um trechinho, vale lembrar que essa live pode ser assistida pelo YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, pelo canal do podcast literário, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve lá no Spotify, para quem ainda não sabe, pode assistir lives e não somente ouvir. Agora o Spotify libera que você assista lives, tá? E se eu não me engano, o livro do nosso autor é tema de episódio no podcast literário. Então já acompanha lá. Tô procurando. Tá procurando? Vai ter sorteio, hein, gente? A gente vai abrir o sorteio do livro físico e de e-book já. Você segura aí, que a gente vai ter sorteio. Ó, eu vou ler um pouquinho aqui dessa aventura que o Albert e a Rafaela vivem em paralelo à trama principal. Quando está perto do final, eu não vou dar spoiler aqui, eu interrompo aquilo ali porque está muito tenso. Né? Eu sinto que a história está muito tensa, tem umas cenas fortes, e aí eu queria colocar uma coisa fantasiosa, e aí eu coloquei eles numa situação em que eles estão... É como se fosse um sonho muito vívido, sabe? O pessoal fala muito em sonho lúcido, é mais ou menos isso. Né? E aí eles se encontram num vilarejo à beira-mar, né? O Albert ele tenta reconhecer o que é aquilo. Quando a gente está no sonho, na verdade, a gente tem uma missão, né? A gente não entende o que a gente está fazendo ali, mas a gente tem que fazer alguma coisa. É mais ou menos isso. Né? E aí o Albert ele vive essa aventura, ele encontra a Rafaela lá por algum motivo, e aí eles vivem essa aventura. Né? Eu vou ler um trechinho aqui dessa parte, tá? Que porcaria é essa? Como é possível haver um bosque fechado bem aqui à beira-mar? Disse ao me aproximar do local. Por mais estranho que seja, eu não posso ficar aqui refletindo sem fazer nada. Fiquei na dúvida se deveria entrar no denso bosque à beira-mar ou voltar no sentido da vila e procurar outro caminho. Preferi me arriscar na pequena floresta. Logo na entrada, havia uma placa de madeira com a descrição: Bem-vindo ao Bosque das Corujas Inquietas. Estranhamente, senti confiança em passar pelo local, o que mudaria nos próximos metros. Dentro da trilha, tive plena convicção de que estava sendo observado. Talvez fosse o medo mexendo com a minha imaginação ou a própria vegetação de fato estava se manifestando para aterrorizar-me. Parecia que o denso bosque das corujas inquietas tinha vida própria e queria expulsar de todos os modos os intrusos. Ou seja, eu escutei um forte vento batendo nas árvores que derrubava folhas e galhos por toda parte. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui. Tem algumas histórias do Stephen King que ele faz com que o terror seja manifestado pela vegetação também, né? Então, eu tirei esse trecho de algumas obras do Stephen King, né? O terror não é
nenhum assassino, serial killer, não. São barulhos estranhos, aquela sensação de que está sendo vigiado. Então, eu tirei essas referências do Stephen King para usar aqui, sabe? É uma lua sangrenta, aquela lua meio avermelhada, né, que já dá uma sensação de medo, sabe? E essa lua aqui nessa parte do livro, ela tem uma influência sobre os animais. Tem corujas, tem lobos, e eles ficam, digamos que, raivosos, sabe? Com a influência dessa lua. Quando a lua ela fica coberta pelas nuvens, essa maldição ela desaparece. Quando a lua volta a aparecer plenamente, aí a maldição entra de novo nos animais e também na vegetação. É uma parte bem legal, que assim, é bem fantasiosa, mas foi uma das partes mais legais que eu escrevi, assim, sabe? Quando eu escrevi, eu me diverti muito com essa parte. Eu me senti lá com eles. Barato. Agora, qual é o gênero do teu livro e a faixa etária? Olha, o principal gênero é o romance. E aí tem elementos como investigação policial, fantasia, ficção e aventura. Eu acho que esses são os principais temas dentro da história, tá? Dentro do romance dos personagens, tá? O segundo ele é mais aventura, ele não é um romance, apesar do Theo ter um namoro aqui também, um pequeno namoro, mas ele é mais sobre o Theo e as suas aventuras com seus amigos malucos, né, querendo conquistar o mundo. Aqui, ó. E assim, de tema mesmo, aventura, suspense também, né, e também gira em torno de outros temas polêmicos, pedofilia, algum grau de prostituição também, né? Então tem isso aqui no livro também, tá? Então é mais para a galera de 16 anos para cima? Sim. Eu não recomendo para pessoas jovens, assim, muito jovens. Entendi. No mínimo 14 para cima, já pode ler, tá? Muito bem. É sempre bom frisar a faixa etária, tá, gente? Agora, Anderson, qual é o espaçamento de uma publicação de um livro para o outro? Boa. Eu comecei a escrever O Viajante em 2021. Na verdade, eu não tinha intenções assim, de fazer um novo núcleo de personagens. Eu acabei sonhando com o personagem. É barato, né? Eu acabei sonhando com o Theo. Ele estava numa prisão governada por robôs, né? Então, quem lê o livro vai identificar essa parte. Essa parte que eu sonhei, eu anotei e eu acabei usando na história, no texto final, tá? Então, eu só fiz esse livro realmente porque eu sonhei 2 vezes com o personagem, muito real. Então, ele me chamou para escrever. Eu não ia escrever. Literalmente. Ele te convocou para você escrever. E aí a personalidade dele vem em cima disso tudo. Ser um cara impaciente. Tanto que o livro é mais curto porque tem a ver com a personalidade dele, do Theo. Impaciente, acha que é melhor que os outros. E os amigos dele também pensam parecido. Aí eles vão se meter em altas confusões, como diria o narrador da Globo. Sessão da tarde. Que maravilha! Esse O Viajante, gente, para vocês terem uma ideia, aqui tem 177 páginas. Diferente do primeiro, que tem quase 500 páginas, né? Olha a diferença. Ele é mais dinâmico, só que aqui, Monique, aqui eu expliquei muito mais coisas, tá? Tem muito mais coisas sendo explicadas aqui. Como é o Albert que narra, eu adaptei a história à personalidade do Albert. O Albert é um cara mais detalhista, por exemplo, que o Theo. O Theo é um cara mais impaciente, quer tudo para ontem, e ele vai narrando aqui do jeitão dele, né? Eu encarnei na personalidade dele aqui para narrar. E ele toma muitas decisões, tá? Tem até um paralelo aqui com Hamlet do Shakespeare, que o Theo ele adapta uma peça para a irmã dele. A irmã dele vai fazer Ofélia, um teatrinho, né, do ensino fundamental. E o Theo que adapta a peça em um ato, né? E o Hamlet, todo mundo sabe, né? A história dele, que
ele descobre que o pai foi assassinado pelo tio, ele trama toda uma vingança, né? Ele passa horas e horas meditando sobre aquilo, é o seu não seja a questão, e a comparação com o Theo é que ele tem muitas decisões para tomar feito Hamlet, só que ele não tem tempo de refletir. Então ele vai tomar muitas decisões sem tempo. Sabe? Vai cair no colo ali, ele tem que resolver. Então tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo. É um livro claustrofóbico nesse sentido. Vai ter um momento aqui que o Theo ele vai se sentir pressionado de vários lados, sabe? Ele vai criando problemas e os problemas vão chegando até ele. Então ele tem que resolver. Tá? Uma dinâmica diferente do outro, que a gente é totalmente diferente, né? Traz Maravilha. Mas no final dele, aí vai ser explicado que ele tem uma conexão com a Rafaela. Uma conexão de pessoas especiais, vamos colocar assim, né? E essa aventura vai continuar no terceiro. É isso. Agora, durante o teu processo de escrita, tanto do livro 1 quanto do livro 2, como é que durante o enredo isso foi nascendo? Você precisou fazer uma pesquisa para abordar os temas que tem durante a leitura? Você usou referências de pessoas conhecidas para construir seus personagens? Como é que foi o teu processo de escrita? Quem me deu essa luz foi a personagem, foi a Rafaela. Ela foi a primeira que apareceu na minha mente, sobretudo. E eu comecei a escrever sobre ela, e tudo que eu escrevi no primeiro livro foi através dela. Então ela foi esse fio condutor para construir tudo. Então eu tenho um carinho especial pela Rafaela, porque ela foi esse mediador para começar a construir tudo que eu construí. Referências, tem coisas assim da minha vida, né? Tem alguma coisa ali que não funcionou, que funciona no livro, tem alguma coisa ali que foi exatamente o que eu vivi. Eu espalho as emoções dos personagens, né? É isso. Coloco um pouquinho da personalidade minha ali no Theo, no Viajante, um pouco de mim no Albert, até na Rafaela. Então tem um pouco de mim também. Tem referências assim, de literatura, tem alguma coisa do Shakespeare, né? Como eu falei, alguma coisinha ali do Stephen King. São só referências, né? São só um norte mesmo. Porque eu digo sempre que a gente tem que ler os escritores, mas não se aprofundar muito, porque senão vira Coca-Cola, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. É só ter um norte, sabe? É só ter um norte. Por exemplo, a personalidade do Theo é uma mistura. Tem um pouquinho de mim. Eu gosto do The Doors, que é uma banda de rock. Ele tem um pouquinho da rebeldia do Jim Morrison aqui também, né? Tem um livro do Dostoiévski, não é esse aqui que eu estou na mão, esse aqui eu sou Nota do Subsolo, que é um livro excelente, eu recomendo, mas tem um livro do Dostoiévski chamado Crime e Castigo, o personagem dele, o Raskolnikov. Ele é um cara também paciente que subjuga as pessoas, e ele também, eu usei alguma coisa dele para criar o Theo. Então o Theo vem de muita coisa. Ele é um personagem que coisa, um monte de referência boa, e assim que eu gosto. Agora, o Anderson, durante o processo aí criativo, né, como é que você, se é que teve, né, alguma parte fácil, mas fala pra gente qual foi a parte difícil e a parte fácil de você escrever uma história como O Nosso Tempo e O Nosso Tempo Viajante. Fácil, vamos lá. Fácil foi... Tudo que tem a ver com a gente é mais fácil, né? Pegar referências da nossa vida, os elementos, né? Algumas vivências, isso é fácil. Difícil é criar do zero. O difícil é você criar e manter o nível. A minha paranoia com a qualidade é essa. Não é chegar aqui nesse nível, é manter. Manter, para mim, é muito difícil, né? Então, isso é a parte mais difícil, sabe? Tudo na história, lógico, ela tem começo, meio e fim, mas cada capítulo, para mim, é como se fosse o primeiro e o último, assim, é como se fosse o único, aliás, desculpa. É como se fosse o único e eu tenho que dar o meu melhor nele. Tudo que está ali tem que ser muito vívido, tem que ser muito intenso, para as pessoas sentirem verdade naquilo que a gente está passando, sabe?
não é só escrever para falar, eu sou escritor. Eu nunca me importei com isso. Nunca me importei com isso. Eu sempre me importei em dar o meu melhor. Não importa se é na primeira linha ou no último capítulo. Eu estou ali para fazer o melhor. Então, assim, manter o nível é a parte mais difícil. Porque isso depende de muitas ideias, né? E eu desenvolvo a ideia, e se eu não gostar, se eu achar que comer a boca, eu tento refazer. E se eu não conseguir deixar do jeito que eu quero, eu descarto e tento fazer de outro modo. Exato. Manter o nível que é o bicho, gente. Agora, você... É o quê? É a paranoia pela perfeição, é isso. Agora, você como escritor nacional, qual é a maior dificuldade que você vê para um escritor nacional atualmente? É a falta de incentivo. É a falta de incentivo e, infelizmente, uma parte da nossa cultura que ainda não enxerga nos livros essa fonte inesgotável de cultura. Porque ele é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho depoimentos de pessoas que falaram que tiveram Covid e melhoraram lendo o meu livro. Eu fiquei emocionado. Melhorou a parte de memória delas. As pessoas voltaram a ter gosto por ler, sabe? Então, isso não tem preço para mim, sabe? A parte mais difícil realmente é a falta de incentivo e de visibilidade, sabe? Mas não é só os escritores, outros meios também, eles são escanteados, né, pelo poder público. Tem alguma coisinha do poder privado, mas é muito segmentado também, é muita concorrência. É isso, né? Mas eu ainda espero muito, eu espero lançar as minhas obras fora do país, porque, né, o mundo é muito grande, né? O mundo é muito grande para consumir livros e talvez eu precise fazer um sucesso grande lá fora, mais ou menos como o Paulo Coelho, né? Não me comparando a ele, é só uma referência, fazer um sucesso como o Paulo Coelho, que ele também não foi valorizado aqui em terras brasileiras, ele teve que ir lá para fora para mostrar o valor dele. E aí, quando ele foi valorizado lá, prestaram atenção nele, reconheceram ele aqui no Brasil. É isso. Exatamente, o Paulo Coelho, gente. Eu não entendo por que tanta gente fala mal do Paulo Coelho. Vocês já leram algum livro do Paulo Coelho? Porque o que eu vejo de pré-julgamento nas obras dele é surreal. Paulo Coelho é maravilhoso. Eu li tudo, ou quase tudo, do Paulo Coelho, e eu não entendo essa resistência do brasileiro com Paulo Coelho, gente. Que loucura isso, que insanidade. Tanta obra boa que ele tem. Fala. As gerações que acompanharam o Paulo Coelho foram envelhecendo, né, ao longo do tempo. Então, muita gente que é boa acaba sendo esquecida, não é por falta de talento, é porque a mídia não divulga, sabe? A grande mídia não fala do escritor, não fala das obras dele. Ele não se torna assim, mais popular entre os jovens, principalmente, né? Os jovens são os que mais consomem mídia social, estão mais ativamente, por falta de incentivo da própria grande mídia. A grande mídia que não divulga, que não fala, lê esse livro desse autor, pegue isso como base, sabe? É isso, as pessoas acabam fazendo pré-julgamento sem conhecer a obra dele, né? Sem ler pelo menos um livro, 2 livros. É ruim isso. Gostar ou não é de cada um, né? Mas a pessoa não lê. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou usuária, literalmente viciada em TikTok. Eu sou capaz de passar 8 horas num TikTok assim, brincando. Eu não vejo um TikTok que tem mais de 500 mil visualizações divulgar um livro. Porque se essa pessoa usasse o TikTok para divulgar um livro, falar, ai, gente, hoje nem vai ter dancinha, não. Eu só estou aqui passando para mostrar para vocês. Esse livro aí, eu não vejo. Sabe por quê? Eu fico muito preocupada com essa geração. Porque essa geração está consumindo só dancinha, só besteira, não tem nada de útil no TikTok. Eu tô falando, eu sou viciada em TikTok. Eu, às vezes, preciso parar, desligar o TikTok, acabar para poder trabalhar.
E eu sei que dentro do TikTok a ferramenta é muito mais... alcança muito mais rápido do que, por exemplo, no Instagram. E é essa velocidade que a gente tem que levar, que incentivar essa geração, porque eu estou muito preocupada com os adolescentes consumidores de TikTok que não tem um incentivo. Né? Fala, Anderson. As gerações, se você olhar, elas estão tendo as coisas de uma maneira digital e muito mais prontas e rasas, né? Cada vez mais as gerações, elas estão tendo isso, né? Eu me lembro na minha época de faculdade que os professores já alertavam para isso. Tomar cuidado com o consumo de mídia digital, porque aquilo ali tem informação boa? Tem, só que aquilo ali não é aprofundado, gente, sabe? Tem que buscar outros meios de informação. E é muito viciante o TikTok, né? Tem coisa boa lá também, mas falta gente para divulgar cultura, para divulgar informação relevante. Um influenciador desse aí com 1 milhão de visualização, custa o cara divulgar um autor nacional por semana? Pois é. Ele tem a visualização que a gente não tem, cara. A grande mídia aberta, televisiva, ela não faz isso, gente. A mídia é fora de cogitação. Eu acho que a TV Cultura, da grande mídia aberta, é a TV Cultura que faz um serviço muito mas legal. aí é um outro público, é uma outra dinâmica. O pessoal da TV Cultura, eu adoro, eu assisto. Olha, gente, eu assisto TV Cultura. E os programas são maravilhosos, mas não é todo mundo que tem interesse. Exatamente porque não tem o hábito de consumir cultura. As pessoas não querem ler um livro, não querem ver um teatro, não querem ver um bom filme, sabe? Não tem referências boas. É verdade. Só o vídeo. E aí, o que vende na grande mídia, né? Uma Globo da Vida, sei lá, é aquilo que interessa para eles, é aquilo que vende. O autor nacional, ele não vende. Se você olhar, até as grandes editoras, né? O que eles fazem? Eles pegam um best-seller lá de fora, colocam na capa, vendeu não sei quantos milhões lá nos Estados Unidos, isso se torna uma referência aqui no Brasil, porque também tem muito dinheiro investido ali, né? Tem muito dinheiro investido, né? Para que aquele livro tenha algum tipo de circulação aqui, sabe? Às vezes o livro é bom, às vezes nem tanto, mas ele tem um poder aquisitivo muito maior, ele já vem de fora com essa... assim, tem alguns escritores de fora que eles fazem coisas boas, mas tem obras deles também que é só mais do mesmo, sabe? Falta originalidade. Mas como ele já ganhou nome, aí ele vende automaticamente. Né? É isso. Quer ver um exemplo disso que o nosso autor está falando? A escritora Cully Hoover. Menino, eu não sei de onde saiu essa mulher tão poderosa. Eu já tinha lido livros dela, mas não... Você abre qualquer página, só dá ela. Tá todo mundo... Parece virou uma pandemia no meio dos leitores. Só dá a Cully Hoover. Óbvio, gente. A mulher estourou lá fora, depois de muito tempo. E aqui no Brasil houve um investimento alto para que todas as parceiras, né, entre aspas, divulgassem o livro dela. Eram 100 divulgadores por semana falando do livro dela. É óbvio que vai todo mundo comprar. Tem todo um investimento ali, né? Todo um trabalho ali muito forte por trás para fazer o livro dela chegar em várias classes sociais, vários públicos, faixas etárias. É um investimento muito grande, né? É isso que o nosso governo deveria fazer, mas eles não fazem, infelizmente. Não é esse, os anteriores também não fazem, né? Não é uma crítica a esse que está no poder hoje, Os anteriores também não fazem, entendeu? Não fizeram, no caso. Meu filho, é um trabalho árduo. Agora, Anderson, vamos abrir o sorteio? Vamos lá. Você faz aí? Como é que você faz? Você escolhe. Está oficialmente aberto o sorteio. Parece que o nosso autor, você vai sortear e-book e livro físico, não é isso? Aqui, são 2 e-books. 2 livros do Viajante, está aqui. E os e-books,
eu envio para a pessoa, no caso. Tá? Não tem como mostrar aqui o e-book. Aqui o livro físico. O e-book é o seguinte, Monique, se a pessoa sorteada quiser, eu envio para ela o outro, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui eu não tenho físico, esse já se esgotou comigo, mas o e-book desse aqui eu tenho. Se ela quiser desse aqui do clássico, aí eu envio para ela. É o da Rafaela. Maravilha! Então, ó, livro físico, Nosso Tempo, O Viajante, são 2 exemplares, tá? E o e-book de Nosso Tempo, que é o primeiro no sorteio. Como é que vai acontecer? Manda lá no meu direct, MoniqueMM18. Eu quero o livro do autor Anderson Soares. Printa aqui a live e manda lá no meu direct. As 4 primeiras pessoas, porque são 2 físicos e 2 e-books. As 4 primeiras pessoas vão ganhar, tá? Já printa aqui e manda, MoniqueMM18. Pode ser assim, Anderson? Tá ótimo, tá ótimo. Aí a pessoa manda o nome dela lá direitinho, você manda para mim que eu assino aqui, tá? Faço uma dedicatória. Maravilha! Quando a live acabar, eu já vou entrar em contato, mando tudo para o nosso autor detalhadozinho e ele vai enviar para vocês. Que maravilha! Anderson, querido, foi difícil fazer essa live? No início eu estava um pouquinho nervoso, né? Que eu não sou acostumado, mas agora eu já me sinto íntimo, né? A gente está conversando aqui, né, pessoalmente. Poderia ficar mais 1 hora conversando. Ai, que delícia! Muito bom, né? Eu falei para você que era só relaxar que ia dar tudo certo. Você é simpático. Quando eu lançar o terceiro, a gente volta a fazer uma live aqui. Prometo. Eu vou te cobrar com certeza. Eu espero que a gente possa se conhecer pessoalmente na Bienal desse ano. Mas se não for na Bienal, que seja numa próxima parceria. Meu canal está aqui aberto para você voltar quando você quiser. Você é simpaticíssimo, agradabilíssimo. Eu só tenho que te desejar sucesso, que você não pare de escrever e continue aí nessa jornada que é escrever livros no Brasil. Muitíssimo obrigada, querido. Eu que agradeço a todos que acompanharam. Mais uma vez, dizer que escrever, como é que eu posso resumir o que é escrever? Escrever é conectar as emoções com as pessoas, também se libertar, né, de muita coisa desse mundo. Eu acho que escrever também tem a ver com querer passar uma grande mensagem para as pessoas, sabe? De esperança, sabe? Dizer para as pessoas o lado bom da vida, né? Achar soluções e não focar nos problemas. É isso. Agradeço a todos. Maravilha! Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 16 tem live. Aí a gente para o carnaval e só volta em março. Muitíssimo obrigada. Anderson, querido, vou mandar mensagem para você pelo WhatsApp para mandar os ganhadores, tá? Claro, tá? Obrigado por tudo e tamo junto. Qualquer coisa, estamos aí. Muito bem. Um beijo, querido. Tchau.